Olá, você que vai fazer Enem, redação Enem. Eu tenho uns recadinhos aqui de última hora, Enem 2024 para você. No apagar das luzes aparece esse cara. Isso aí. Eu vou dar umas dicas preciosas para você. Para você fazer essa provinha do Enem, hoje é dia 2 de novembro, amanhã, dia 3, domingo. Você vai enfrentar 5 horas e meia. Nas 5 horas e meia, você ainda vai ter que produzir uma redação com 30 linhas que você vai prometer para mim que estará entre as primeiras coisas que você vai fazer. Você não vai cometer a loucura de deixar essa redação para o final, quando você estiver cansado. É o único momento que você vai produzir conhecimento nessa prova. O resto é marcar uma cruzinha só. Então você precisa estar com a cabeça legal para planejar o texto, organizar o texto e seguir o roteirinho de trabalho que eu vou mostrar agora para você. Um roteiro de trabalho. Você está pronto aí? Bonitinho? Então, já deu um joinha no vídeo, você já entrou, se inscreveu no canal do Prof, vem fazer perguntas, recomenda para a galera, ajuda o Prof aqui nesse canal que é bem importante. Legal? Vou dar para vocês o olhar do avaliador, não o olhar do professor de língua portuguesa, do seu professor de redação, porque o professor de redação tem outra tarefa. O avaliador ele só precisa dar nota, ele não precisa recomendar. Legal? Ele não é como o seu professor que vai fazer a correção, vai fazer uma recomendação, vai marcar ali, ó, vai dar a canetinha vermelha, adorava a canetinha vermelha quando eu dava para o ensino médio. Circulava aqui, puxava uma setinha. Olha, quem sabe você reconstrói aqui, quem sabe você melhora esse período, quem sabe você usa esse articulador, quem sabe você troca essa palavra por essa outra aqui. A gente vai sugerir reconstruções de texto. Né? O avaliador não faz isso. Ele tem 3 minutos e meio para corrigir seu texto, ele só precisa atribuir nota, ele não sabe quem você é, totalmente impessoal. Portanto, é outra coisa. Uma coisa é o avaliador do Enem, outra coisa é o professor de redação que está dando aula para você, que conhece você, que muitas vezes sabe as suas dificuldades, que tem que estimular você a produzir texto, são outros objetivos. Né? O avaliador não tem nenhum desses objetivos. O único objetivo do avaliador é dar a nota correta de acordo com o seu texto. É só isso que o avaliador precisa fazer. Então, são papéis diferentes. Por isso que esse negócio de inteligência artificial não funciona. Por quê? Porque o professor de redação ele tem uma dinâmica que é muito maior do que simplesmente atribuir uma nota para o seu texto. Né? Ele está ensinando você a produzir textos. Então, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele tem que estimular você a continuar produzindo textos. Então, isso tudo é levado em conta na hora que ele vai avaliar seu texto. Como é que você progrediu? O que você está fazendo para melhorar? Qual é o seu empenho? Tudo isso faz parte do trabalho do professor. Então, esses grandes sistemões agora que andam por aí, infelizmente, né, nas grandes escolas aí, são sistemões com inteligência artificial que só atribuem a nota, aquilo não vai para nada. Não vai para nada. A nota é o que menos importa, porque existe todo um processo de produção textual. Então, no tempo que eu dava aula para escola de ensino médio, não é? Isso já faz algumas décadas, o que acontecia? Eu corrigi o texto do meu aluno, eu sabia a dificuldade do meu aluno, eu que tinha que avaliar meu aluno, não era um desconhecido lá que você manda para alguém corrigir, ou pior, a inteligência artificial que vai atribuir uma nota e uma nota vaga que você nem vai entender perfeitamente bem. Ah, mas inteligência artificial é legal. Não, para dar aula, né, gente? Não existe isso, né? Então as pessoas não entendem isso. A inteligência artificial para atribuir nota, pode ser que funcione hoje, eu acho que ainda não funciona legal, mas pode ser daqui a 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, um ano, enfim. Mas sala de aula não se substitui. E o professor levava aquela tarefa para casa de corrigir redação e mais do que isso, recebia por essa tarefa. O que acontece hoje é que os donos de escolas já nem pagam mais para essa correção. Está dentro do pacote. Quer dizer, desprestigia esse trabalho que é tão importante. Então, eu estou mostrando para você agora o lado do professor. Legal? E mostrando para você como era na década de 90 e como é hoje, em 2024, essa questão das escolas aí. Sistemões que são um lixo em matéria de ensino de produção textual. Não sabem fazer isso, infelizmente. Né? Mas vou mostrar para vocês, já que você vai fazer Enem, algumas coisinhas bacanas para você entender. Então, vamos imaginar o seguinte, uma coisa bem prática, avaliador do Enem, amanhã vai tocar a sinetinha, aquela sirena que mais parece um grito de horror, né? Oh, sinetinha aquela, sirena aquela, e você vai direto buscar a proposta de redação
do Enem, para saber, curiosidade, todo mundo quer saber qual vai ser o tema, né? Amanhã vai ser esse papo, o tema de redação do Enem. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer só uma figuração aqui, vamos imaginar o seguinte, ó, que nós tenhamos essa proposta de redação aqui que eu estou mostrando para você, tá? Então, já vou recomendar o seguinte, não perde teu tempo, cara, vai direto ali naquilo que vai estar em negrito, em destaque, porque é aquilo ali que vai trazer, então, o assunto geral e o tema específico. Lembra que sempre o Enem trabalha com assunto, tema, assunto, tema, assunto, tema. Então, você tem um assunto geral e um tema específico, sempre, claro, ligado a uma questão brasileira, né? Você sabe que é Brasil, legal? As causas da violência das escolas do Brasil. Eu gosto muito disso, causa, consequência, então, desafios para a inclusão do não sei o quê, desafios para a inclusão. O que tem que chamar a atenção de vocês? Violência nas escolas é um assunto extremamente amplo. Legal? Aliás, é um bom assunto dentro da caixinha violência, já que a violência está na mídia o tempo todo. E quem elabora a proposta de redação está inserido na sociedade, está vendo o que a mídia está passando, né? Então, a violência é um assunto bem legal, é um assunto bem interessante, né? E, em especial, essa questão da violência nas escolas, porque conversa muito com o dia a dia do candidato, do aluno. Então, é um tema maravilhoso para fazer uma reflexão sobre isso, legal? Mas a palavra-chave não é violência, isso é um assuntão geral, né? A palavra-chave é as causas, né? Assim como quando aparece desafio, a palavra-chave é desafio. O que é essa palavra-chave? É o tema específico que deverá de ser abordado. Quer dizer, o seu foco não é a violência, é a causa da violência, esse é o seu foco. Então você precisa olhar os textos de apoio, que já vão dar um spoiler aqui para você. Então você dá uma olhadinha aqui, né, para ver o que sugere como causa, e aí eu vou chutar aqui uma causa, né? O bullying nas escolas, tá bom? Para você entender. Então vamos dizer que o bullying nas escolas é uma das causas da violência. Legal? Os problemas de relacionamento entre os jovens, especialmente o bullying, que está na moda também. Então agora você está vendo como eu estou relacionando coisas agora, ó, como eu estou fazendo ligações. Você percebe causa, violência, bullying, olha as ligações que eu estou fazendo. Quanto tema está sendo ligado? O segredo da redação do Enem é a construção de ligações. E como você consegue explicar essas ligações? Essa frase que eu disse agora é a mais importante que eu vou dizer nesse vídeo aqui. Legal? Bom, então vai lá. Sobre isso, então, como é que a gente pode abordar? Bom, as causas da violência. Esse é, inquestionavelmente, o foco central da discussão. Bom, agora, feito isso, eu interpretei corretamente, né? Eu vou ter que eleger aqui um repertório. E aí vem aquela dor de cabeça que todo mundo pergunta, professor, o repertório, como é que funciona, quantos repertórios eu coloco, onde eu coloco o repertório. Então, eu vou dar algumas dicas importantes para vocês. Primeiro, para o avaliador, o que importa é um repertório que esteja completo. E esse repertório, para estar completo, você receber 200 pontos na C2. Então, a primeira coisa no C2 que se faz, saber se você abordou o tema específico e não apenas o assunto. Então, eu falei de causas da violência, estou concorrendo à nota máxima, já ganho 120 pontos se eu fiz a abordagem correta. Se eu estou falando de causas da violência nas escolas do Brasil, e o meu texto discorre sobre isso, garanti 120 pontos na C2. Mas para chegar aos 160, eu preciso que o meu repertório seja um repertório que converse com o assunto, aí eu tenho 160. Então, se eu botar um repertório que fale sobre violência em escola, então, se eu citar, por exemplo, o caso de uma escola em Blumenau, ou de uma escola no interior de São Paulo, em que houve um caso de violência, eu estou conversando com o assunto que é violência nas escolas, eu ganho 160 pontos. Se eu fiz a conversa, fiz a ligação do meu repertório com o assunto geral, eu tenho 160. Para conseguir 200 pontos, eu preciso botar o meu repertório a funcionar com o tema específico, que é causa. Por isso que boa parte da galera não consegue. Bota trocentos repertórios que eles decoram. Os repertórios decorados conversam com o assunto. Aí eles pegam um repertório sobre educação, cai um tema sobre educação, eles colocam um repertório sobre educação, mas esse repertório não conversa com um assunto específico, dada a especificidade. Então, esse está certo no raciocínio.
Como o repertório é um repertório pré-pronto, ele conversa sempre com o tema geral, ele não conversa com o assunto geral e não com o tema específico. Eu preciso de um repertório que fale sobre as causas. Então, vai lá. Eu vou, então, buscar um episódio em que o gerador disso foi o bullying que aquele jovem sofreu e depois ele vai praticar essa violência na escola e vai entrar lá e vai matar 200. Mas ele era um cara discriminado que sofria bullying na escola. Agora, o meu personagem central é um personagem que conversa com um assunto que é a causa, no caso, o bullying. Então, eu vou discorrer todo o meu texto sobre o bullying, cujo ponto de partida vai ser o repertório daquele jovem que invadiu a escola e matou os ex-colegas porque sofria bullying nas escolas. Agora, eu estou conversando com um assunto, violência, estou conversando, evidentemente, também, especialmente, com as causas, que é o tema. Vou dar um outro exemplo, porque agora você está descobrindo um segredinho, né? Que ninguém conta aqui, porque essas redações escritas, o pessoal fica vendendo o repertório para você só para ganhar dinheiro, que é isso que acontece na verdade, legal? E não fala para você o que tem que falar. Né? A redação esqueleto, quando é um repertório pronto para você, repertório pronto, conversa com o assunto, 160 pontos no máximo, não vai dar os 200. Então, vamos tentar um outro exemplo. Vamos imaginar um outro tema que é legal, que é o suicídio entre jovens no Brasil, que é um assunto extremamente polêmico, complexo. Acho que seria uma bela reflexão, um belíssimo tema de redação. Esse, mobilidade urbana, outro belíssimo tema. Não sei como é que ainda não trouxeram isso, né? Então, a violência nas escolas, mobilidade urbana, maravilha você falar de mobilidade urbana, legal? Suicídio entre os jovens são assuntos importantes que precisam ser discutidos, apesar de suicídio ser um assunto tabu, eu sei disso, eu sou jornalista também, sei que no jornalismo a gente não divulga essas coisas, mas a reflexão sobre esse assunto, em torno do jovem hoje, tão pressionado com as redes sociais, tantos problemas, seria uma reflexão legal de se fazer. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu trouxe um filme, e esse filme da Netflix, legal, Os 13 Porquês, conversa sobre suicídio. Mas aí eu aponto as causas do suicídio, legal? Para eu receber 200 pontos na competência 2, eu preciso trazer um personagem que tenha cometido suicídio com determinadas causas que eu vou trabalhar. Então, olha, aquele personagem sofreu bullying, então aí ele acabou se suicidando. Então, aí eu vou discorrer sobre suicídio como elemento causador, o bullying como elemento causador do suicídio. Né? Então, estou conversando com o tema específico, que é a causa do suicídio, e não o suicídio em si. Então, não adianta trazer um personagem que se matou. Ele precisa ter a causa para conversar com o tema, que é a causa do suicídio. Aí o personagem se matou por causa do bullying, eu vou discorrer sobre isso. Bacana? Bom, aí eu tenho, sim, posso concorrer a 200 pontos. Sabe? Você vai me perguntar outra coisa importante. Prof, se eu inventar o repertório, sempre os meninos é que fazem isso. Eu não vejo menina fazer. Menina é criativo, né? Prof, se eu inventar? Bom, se você inventar, o risco é seu. Se for descoberto, o risco é seu. Tá, aí o que acontece? Anula a minha redação? Não, você não vai ganhar mais do que 120 pontos. Porque se você não trouxer repertório, se você não botar nenhum repertório, legal? Você vai ficar com 120 pontos, no máximo no C2. Para você sair do 120, você tem que trazer um repertório que converse com o assunto, 160, com o tema, 200. Essa é a escadinha que você tem que atentar. Quantos repertórios eu preciso ter? Um que converse com tudo isso. Então, muitas vezes, quando você se preocupa em ficar enchendo de repertórios, por quê? Porque alguém aí da internet disse que é legal, o cara tirou a nota 1000, encheu de repertório, então eu vou encher também. Não importa para o avaliador vai buscar o repertório mais completo e dar nota para aquele mais completo. Os outros ele descarta. Então, quando você está preocupado com o repertório, você acaba não argumentando que é a C3. Você está tão focado no repertório e começa a jogar um monte de repertório aí, traz aqueles repertórios decorados, traz a Constituição. Eu não aguento mais Constituição. Traz a Constituição. Traz o Nelson Mandela. Segundo Nelson Mandela, Paulo Freire com a educação. Aqueles repertórios decorados horrorosos. Tu vê que o cara decorou, frasezinha pronta e tal. Não conversa com o tema, não adianta, não vai conseguir os 200 pontinhos, tá? E não adianta você ficar enchendo. Você tem que trazer um que traga tudo. E onde eu coloco? Olha, não importa para o avaliador onde você vai colocar. Ele vai procurar em qualquer lugar. Você tem que ter. Né? Mas eu tenho uma boa técnica aqui. Eu tenho visto, inclusive, redações nota 1000, com a galera que começa com o repertório. Então, já sai com o repertório, que é o filme, o livro, etc, etc. No começo, na introdução.
E no começo do desenvolvimento 1, legal, ele retoma, então ele começa falando sobre então, o filme, o livro e tal, mas aí, no primeiro desenvolvimento, ele desenvolve, faz a ligação, ele mostra que aquele personagem se matou por causa de bullying, aí ele entra no tema específico, o personagem conversando com o tema que é a causa. Isso no primeiro desenvolvimento. Só, quando você começa a largar um monte de repertórios, você não tem espaço para argumentar. E lembra que C3 é a argumentação. Tudo que você trouxer de elementos, você precisa provar. Então, quanto mais elementos você trouxer, mais você vai ter que provar. E nesse caso, a gente tem aquele paradoxo que quando muito acaba sendo pouco. Porque se você ficar largando muitas coisas, você vai ter que desenvolver todas e vai ser impossível em 30 linhas desenvolver todos aqueles assuntos. Portanto, você precisa ser econômico na escolha do foco central para argumentar, para que você tenha capacidade de argumentação. Legal? Então não adianta ficar assim, ó, dizer que o Estado não investe, o Estado é que é o problema, se você não argumentar e explicar por que o Estado é o problema. Se eu só largar na mão do Estado, que é o que todo mundo faz, né? O governo, o Estado não investe. Se eu afirmar isso, eu preciso provar isso. Isso é uma dissertação argumentativa. Tudo que é dito precisa ser provado. E onde que isso vai receber pontuação? Na C3, que é a competência mais complexa, a mais difícil, e aquela que pune os candidatos, especialmente os candidatos que estão lá na ponta, medicina, que precisa de 940, não conseguem muitas vezes essa pontuação por causa do C3. C2 e o C3, né? Especialmente o C3, que é a mais complexa de todas. Redação esqueleto não dá nota máxima no C3. Pode estar certo disso. Você não tem argumentação pronta. Isso não existe. Portanto, a redação esqueleto serve para você ficar ali com 700 e poucos pontos, mas não serve para você tirar 900 pontos. Não cai nessa armadilha. Legal? Bom, vamos lá. Então, C2, C3, que era importante, e agora, como é que fica o C1? C1 é a questão gramatical. Você pode ter até 3 desvios que você ainda concorre à nota máxima, que são 200 pontos. Agora, para você conseguir 160 pontos, não existe um número de desvios, porque depende muito do número de linhas. Mas a gente vai estipular que até uns 9 desvios, você ainda está concorrendo a 160 pontos na gramática. Agora, aquele candidato que não sabe botar crase, bota crase na frente de pronome demonstrativo, isso, essa. Né? O cara bota crase, o A está no singular, a palavra seguinte no plural. Ele não sabe nada de crase. Ele vai perder pontos, de repente vai ficar com 120 pontos aí. E esses 40, 80 pontos que ele vai perder no C1 podem ser importantes para a vaga que ele está buscando. Né? Para a escolha da universidade onde ele vai estudar, tudo isso pode... É uma conquista de ponto a ponto. Então, se eu perder mais pontos na competência 1, porque, ok, vamos combinar que 3, realmente, em 30 linhas, a gente vai cometer 3. Então, no mínimo, a gente precisa de 160 pontos aí. Não pode ter mais, não pode ter 9 desvios. Ah, não. Se você botou 9 desvios, você está botando vírgula errado, botando acento errado, botando crase errado, aí não treinou, meu querido. Se treinou, não vai cometer tantos erros assim. Vamos lá. Sobre repertório ainda, né? Aí o cara vai me dizer assim, tá, mas eu não posso falar então da Constituição Federal, eu vou dar uma dica para você. Legal? Como eu sou um cara legal, eu vou dar uma dica para você. Olha lá, eu vou dar um repertório legal para você aqui, que eu trouxe dos meus segredinhos para aqueles alunos que individualmente eu trato aqui. Olha só, eu vou trazer um repertório produtivo. O repertório produtivo é aquele que ganha 200 pontos, tá? Ou seja, qual é o repertório produtivo? Aquele que conversa com o tema e não só com o assunto. Legal? Então, olha só, o que seria esse repertório produtivo? Eu vou trazer para vocês aqui o jornalista Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein é um jornalista já falecido, já morto, né? Da minha geração, trabalhou a vida inteira na Folha de São Paulo, no UOL, e ele tem um livro que é O Cidadão de Papel. Esse livro é bem importante porque ele traz um questionamento a respeito da Constituição Federal. Então, vamos imaginar que você vai falar em Constituição Federal lá na sua redação. Mas ele diz o seguinte, segundo o Dimenstein, ele diz assim, o cidadão brasileiro, em muitos casos, está somente no papel. Mesmo que a Constituição Federal garanta direitos como registro civil, saúde, alimentação, trabalho digno e educação, mesmo que se isso acontece, na prática isso não acontece, está só no papel. Então, aí que está. O brasileiro é um cidadão de papel, ou seja, está na Constituição, mas não está na prática. Portanto, o que ele está trazendo? Aquela dicotomia que existe entre teoria e prática.
Teoricamente, nós somos lindos, maravilhosos. A nossa Constituição Federal de 88 é uma coisa super idealizada, fala sobre igualdade. Era um momento histórico, a gente entende isso, legal, tudo lindo, maravilhoso. Mas aquela galera de 88, que estava saindo de 20 e tantos anos de ditadura militar, estava idealizando um monte de coisa e não consegue imaginar o mundo em 2024. Então a gente vive outra situação, legal? O que equivale a dizer que a Constituição Federal constrói cidadãos de papel, ou seja, nós não existimos na prática. É isso que o Gilberto Mestai. Como é que eu introduzo, então, o repertório? A palavra segundo, de acordo, conforme. De acordo, Gilberto Mestai, vírgula, não bota aspas, porque quando você usa o segundo, de acordo, conforme, você está usando um recurso que não precisa de aspas, você não está reproduzindo a fala dele, mas reproduzindo a ideia dele. Né? Então, isso é um recurso de autoridade. A gente chama assim, recurso de autoridade. Segundo Gilberto Mestai, vírgula, o problema no Brasil é que criou-se o cidadão de papel, conforme o seu livro, que trata disso e mostra a questão que, na prática, as coisas não funcionam, mas na teoria tudo é muito bacana, muito lindo e maravilhoso. Tá? Não precisa decorar o nome do Gilberto Mestai, porque o avaliador do Enem não vai descontar de você se você errar um nome. Legal? Você botou Zygmunt Bauman, não sabe se Bauman é com 2 N's, um N só. Isso não desconta. Você errou aqui, botou que o cara, como eu já peguei muitas vezes, né, o Gilberto Mestai, filósofo, educador, não, o Gilberto Mestai é jornalista, errou a profissão do cara, não desconta, o Enem não desconta, tá? Eu estou dando para vocês. Não acho isso legal, isso é outra coisa. Estou mostrando como é que a coisa funciona na prática em termos de Enem, para você seguir o roteirinho amanhã e tirar uma notinha bem bacana aí. Legal? Então, vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho mais como é que funciona o de Mestai, então. Olha só que bonitinho que eu vou trazer para você aqui. Ó. A questão da criança. Né? Vamos imaginar que o tema seja criança, né? Educação, criança, enfim. O que a gente tem aqui? Olha só. De Mestai explica que os meninos de rua são um sintoma, uma consequência, isso é importante, ó, é consequência de uma profunda crise social. Então, o Brasil vive uma profunda crise social e, você vê, favela da Rocinha, 2 milhões, o que é aquilo lá, né, gente? Não é um problema social, legal? Então, os meninos de rua são a consequência de todo o processo, legal? É uma crise social profunda, não é uma crise social, a gente fala em profunda crise social, coloca um adjetivo, na qual 1/4 da população, olha que dado importante, né? Então, esse é o dado que você pode trazer para o seu texto, citando de Mestai, 1/4 da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Então, 25% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Então, isso é um dado relevante, segundo Gilberto Mestai. Então, não precisa inventar, você não precisa inventar repertório, legal? Essa matéria torna-se mais grave porque hereditária. Esse é outro dado que você pode usar na argumentação, né? Essa é a grande perversidade do sistema. Então, qual é a grande perversidade do sistema? É que passa de pai para filho. Então, é a herança maldita, vamos chamar assim, né? Então, essa questão da... Bem, eu estou conversando aqui com vocês sobre a questão da criança, mas estou também falando sobre as diferenças sociais no Brasil. Olha, assunto cara de Enem, hein? Sobre o ambiente, o que ele fala, né? Ele aborda que a questão do saneamento básico para a prevenção de doenças, ou seja, você trabalhar no plano da prevenção, né? E para prevenir, você precisa ter o quê? Saneamento básico, especialmente nas zonas periféricas. Você vai falar de saneamento básico na Rocinha, né? Além disso, destaca a reciclagem do lixo, outra questão importante, a poluição ambiental e o tratamento da água. Então, ele já aborda a importância da reciclagem, que é toda a cidadania que a gente tinha que ter, né? Poluição ambiental e o tratamento da água. Legal? Educação. Outro dado que é importante, segundo Gilberto Mestai. Olha aí. O autor finaliza abordando a importância do ensino fundamental para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos e obrigações. E a transformação, eu destaquei a palavra, que inicia pela consciência crítica do meio. Então, só posso ter uma transformação, ou seja, uma mudança, acionar uma chavezinha e mudar de patamar, se eu tiver consciência crítica do meio no qual eu vivo. E eu só vou ter essa consciência crítica por meio da educação, do ensino fundamental, segundo Gilberto de Mestai. Então, a transformação, lembra? Transformação, consciência, ensino fundamental, palavras-chave do nosso querido amigo aqui, o falecido Gilberto de Mestai. Sobre violência, muitas crianças fogem de casa por medo da agressão dos próprios pais. Isso leva ao consumo de drogas, o elemento causal é o ambiente familiar, a agressividade do ambiente familiar, que leva a esse jovem ao consumo de drogas, prostituição. Não é? E logo eles esse jovem habita o mundo da violência que eles vão reproduzir. Legal? Olha quanta coisa interessante eu tenho aqui para poder usar
independentemente da Constituição brasileira. Junto, você pode citar a Constituição e depois detalhar o cidadão de papel do Gilberto Mestai, que você vai estar fazendo uma redação show de bola. Última dica, não esquece que a C5 são 5 elementos, cada elemento vale 40 pontos, e aí você tem 200 pontinhos, você tem que botar uma ação concreta. Então não me vem com, precisamos conscientizar. Conscientizar não é ação concreta. Uma ação concreta, um plano, planejamento, uma divulgação, aulas extras, enfim, legal? Uma ação concreta. Você tem que ter um agente concreto. O agente pode ser o Estado, pode ser o governo, pode ser, mas todo mundo vai escrever uma coisa. Não importa, para o avaliador tem que aparecer o agente. Ele não avalia a originalidade. Ele avalia se tem ou não um agente. Se você botou o Estado, botou o governo, ele vai dar 40 pontos para o agente. Se você... Detalhamento, tem que botar o detalhamento. Como é que você pode botar o detalhamento? Se você colocar que é o Estado, e você colocar por meio do Ministério da Educação, o Ministério da Educação já vai ser um meio. Quando você botar por meio ou através, já vai ser um meio. Então você resolve duas coisas, uma só. Bota o Estado, vírgula, por meio do Ministério da Educação, por meio do Ministério da Saúde. Aí vai ser o meio. Legal? Então você já põe o Estado vai ser o agente e o meio vai ser o Ministério. Ah, que barbada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter finalidade para que minimize. O pessoal não usa minimizar o problema. O pessoal do Enem usa outra palavrinha, mitigar o problema, né? Todo mundo está mitigando, aprendeu que mitigar quer minimizar. Tudo bem, pode botar mitigar. O avaliador não vai avaliar isso, se é bacana, se é bom, ele vai considerar como correto. Para que o problema seja resolvido, para que o problema seja mitigado, vai ser identificado como uma finalidade. Mas é muito ridículo, mas vai receber pontos. Não adianta. O avaliador é orientado a, se apareceu para que o problema seja resolvido, ele vai dar finalidade. Com essas 4, 5 palavrinhas, você vai ganhar 40 pontinhos. É ridículo? Então, é isso, né? Porque é super analítica, é assim que funciona a régua de correção, você tem que trabalhar com a régua de correção. Legal? Então, ação, meio, por meio de, através de, né? Você pode usar também meio, se o Estado vai fazer alguma ação, investimento, construção de escolas, etc., de creches, se o assunto for esse, né? Por meio de parceria público-privada, PPP. Parceria público-privada é essa questão da fusão que se faz do Estado com o setor privado para fazer um investimento qualquer na área, enfim, nas áreas sociais que seja, né? Então, PPP, parceria público-privada, pode ser o meio também. Já estou dando um monte de spoiler para você, né? Cara, que barbada, hein? Que barbada. Detalhamento também pode ser, se você botar o Ministério da Educação e Cultura, órgão responsável pela educação no Brasil, esse aposto explicativo, órgão, que ficou entre vírgulas, órgão responsável pela educação no Brasil, esse aposto que está dando, portanto, uma característica do antecedente, no caso do Ministério, esse aposto vale 40 pontos porque ele serve como detalhamento. Tá bom? Então, olha como é ridículo você conseguir 200 pontos na intervenção do Enem. Portanto, seguindo essas regrinhas aí, você vai estar próximo dos 900 pontos. Se você treinar bem, dá mais do que 900 pontos. É mecânico o trabalho da redação do Enem. Ou seja, o que eu estou fazendo com você aqui não é ensinar você a escrever, é ensinar você a fazer uma boa redação do Enem. Agora, se você quiser aprender a escrever, bom, aí a gente vai precisar de muito mais tempo. Aí não é tão simples assim. Beleza? Grande prova para você. Depois eu quero saber o resultado, quero saber o que você achou do tema. Volta aqui e conversa comigo, hein? Tamo junto.